E se eu agora dissesse para você que existe uma tecnologia onde uma bateria envia eletricidade para um cristal que alimenta um circuito que traduz em movimento mecânico? Bom, falando desse jeito parece até ficção, mas isso já existe. Nesses carinhas aqui, os relógios de movimento de quartzo, é exatamente dessa maneira que funciona. Por que eu estou trazendo esse assunto agora? Ultimamente, muitas pessoas têm perguntado a diferença entre os relógios de quartzo, os relógios mecânicos, os automáticos. E cara, basicamente, tá exatamente no nome do movimento. Falando hoje do de quartzo, que é o queridinho de toda a gente, porque é mais barato, é mais acessível, tem pouca manutenção, a manutenção é mais barata, a restauração é mais barata, enfim. E por que disso tudo? A simplicidade desse relógio e desse movimento é que faz com que isso tudo seja preço mais baixo, mão de obra, não necessita de muita mão de obra especializada, não necessita de artesãos com um trabalho minucioso e manual, ok? Dito isso, os relógios de quartzo são peças que são produzidas em massa, ok? Essa facilidade de se conseguir os equipamentos eletrônicos e de se criar uma linha de produção para esse tipo de relógio é absurda. Então faz com que eles sejam mais fáceis de serem produzidos, mais baratos de serem produzidos, o que consecutivamente afeta o preço para o consumidor final. Complexidade de menor nível também ajuda as pessoas a conseguirem entender como funciona de forma mais rápida, facilitando também a manutenção dessa peça, ok? Seja da troca de bateria, seja a troca do mecanismo, seja qualquer outra manutenção que exista. E o número de vezes que você precisa fazer esse tipo de check-up de manutenção é bem menor, ok? Sobre o funcionamento dele, caso vocês estejam curiosos, existe a bateria, né? E ela trabalha como o gerador de energia desse mecanismo por completo, né? Não é só, às vezes a gente pensa, meu relógio de quartzo parou, meu relógio parou, tem que trocar a bateria, né? Às vezes pode acontecer de não ser só a bateria. A bateria tá boa, mas o relógio continua sem andar, né? Sem dar partida no movimento. Então funciona da seguinte forma: temos a bateria ela envia eletricidade para um cristal de quartzo que está presente nesse mecanismo, ok? Esse cristal ele vai vibrar exatamente 32.768 vezes por segundo, ok? E essas vibrações elas serão contadas por um circuito eletrônico que existe ali dentro, que por sua vez vai traduzir isso nos movimentos que nós conhecemos dentro do relógio. Os ponteiros, o display digital, seja o que for. E olha, não pensem que é por conta disso que ele é um relógio pior, ok? Ele consegue ser mais preciso que os mecânicos e automáticos, e pelo simples fato de ser mais resistente, por exemplo, a impactos e influência do ambiente em que se está, né? Dentro do mecanismo, ou seja, ele tem pouca variação e acaba por ser muito mais versátil, né? É uma opção em que nós podemos contar, não vai te deixar na mão tão cedo, você vai ter pouca preocupação, pode usar à vontade e gastar à vontade, não tem muita preocupação com isso. Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o funcionamento ou sobre o porquê dele ser chamado dessa forma, ou se vocês quiserem ver, ter uma representação mais visual, é só chamar, tá bem? Ou então deixem aí nos comentários. Eu vou estar produzindo mais pra frente um vídeo também falando sobre os relógios automáticos. Sou o Breno Barbosa e até o próximo vídeo.